Poesia é uma composição em versos, livres ou métricos, com harmonia de palavras, imagens, ritmos. Poesia para gostar de ler, poesia para gostar de viver. Meu nome é Verônica Bello e eu trago para vocês a poesia clássica em cena, do barroco ao pré-modernismo. Vamos juntos navegar por esse universo literário onde as estrelas são os autores. Gregório de Matos, poeta barroco, historicamente o primeiro grande poeta do Brasil. Cláudio Manuel da Costa, fez parte do movimento da Inconfidência Mineira. Gonçalves Dias, o grande nome da primeira geração do romantismo. Casimiro de Abreu, representante da segunda geração romântica, conhecido como poeta da infância. Castro Alves é o poeta dos escravos. Olavo Bilac fundou com Machado de Assis a Academia Brasileira de Letras. Augusto dos Anjos tem na sua poesia a influência de várias escolas literárias, o que o torna único, singular. Gregório de Matos Guerra, autor barroco, conhecido como o Boca do Inferno. Ele nasceu em Salvador, Bahia, em 1636. Estudou Direito em Coimbra e lá entrou em contato com a perspectiva humanista que incentivava a leitura de autores clássicos, e isso se reflete muito na sua obra. Gregório de Matos escreveu muitos poemas religiosos, líricos, mas ele é mais conhecido pelo seu humor ácido, que o apelidou de o Boca do Inferno, porque ele tinha críticas ácidas a respeito do governador da Bahia, sobre autoridades civis, autoridades religiosas e também sobre os costumes da época. Que falta nessa cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha? Vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama exalta, numa cidade onde falta verdade, honra e vergonha. Gregório de Matos. Vamos ao poema? Ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramados, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Tu, que em peito abrasas escondido, tu que em um rosto corres desatado, quando em fogo, em cristais aprisionados, quando cristal, em chamas convertido. Se és fogo, como passas brandamente? Se és neve, como queimas por porfia? Mas ai que andou em ti amor prudente, pois para temperar a tirania, como quis que aqui fosse a neve ardente, permitiu parecesse a chama fria.
portugueses ligado à mineração, Cláudio Manuel da Costa nasceu em Mariana em 1729. Foi educado no Colégio dos Jesuítas, no Rio de Janeiro, e estudou direito em Coimbra, Portugal. Apesar dele ser um poeta arcade, ele traz nas suas obras muitas características do barroco, e por isso ele é considerado um poeta de transição. Em seus poemas, ele cultiva o tema bucólico, a simplicidade, traz temas pastoris, a vida no campo e traz esse antagonismo entre cidade e campo. Cláudio Manuel da Costa também é inconfidente mineiro e ele é preso aos 60 anos. E no seu interrogatório ele acaba comprometendo alguns dos seus companheiros. É encontrado morto, enforcado em sua cela. Oficialmente é dado como suicídio, mas ainda existem muitas dúvidas a respeito da morte de Cláudio Manuel da Costa. Quem deixa o trato pastoril amado pela ingrata civil correspondência, ou desconhece o rosto da violência, ou do retiro a paz não tem provado. Que bem é ver nos campos, trasladado no gênio do pastor, o da inocência. E que mal é no trato, e na aparência ver sempre o cortesão dissimulado. Ali respira amor, sinceridade. Aqui sempre o seu rosto encobre. Um só trata a mentira, o outro a verdade. Ali não há fortuna que só sobre. Aqui, quando se observa, é vaidade. Ó ventura do rico, ó bem do pobre. Gonçalves Dias é o grande nome da primeira geração romântica do Brasil. Filho de mãe mestiça e pai português, o poeta se orgulhava de fazer parte dessas três raças que deram origem ao povo brasileiro. Nasceu em 1823, no Maranhão. Sua poesia é autobiográfica. Aborda temas românticos como a natureza, a pátria e a religião. Gonçalves Dias casou-se com Olímpia da Costa, mas a grande paixão da sua vida foi Ana Amélia Ferreira. Em 1854, ele viaja para a Europa e tem um encontro com Ana Amélia. Porém, ela já está casada e desse encontro surge a inspiração para um poema chamado Ainda uma Vez, Adeus. Anos mais tarde, o poeta viaja para a Europa novamente para tratamento de saúde, onde permanece 2 anos sem êxito. E volta ao Brasil, em 1864. Mas, chegando na costa do Maranhão, o seu navio naufraga. E o poeta não é avisado pela tripulação. Ele já estava meio moribundo e afunda com o navio, com vários manuscritos e uma tradução inédita.
Seu corpo nunca foi encontrado. Gonçalves Dias, porém, aos 20 anos de idade, foi estudar Direito em Coimbra e escreveu, nesse período, a poesia talvez a mais famosa da literatura brasileira, Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Sem que eu desfrute os primores que tais não encontro eu cá. Minha terra tem palmeiras aonde canta o sabiá. Casimiro de Abreu nasceu em 1839, em Barra de São João, Rio de Janeiro. Representante da segunda geração romântica, ele tem como temas o exagero, o saudosismo, o amor platônico. Vive em Portugal durante 4 anos, onde leva uma vida boêmia e pública. Casimiro de Abreu é comerciante por influência do pai. Conhecido como poeta da infância, desdobra-se em lamentos exagerados sobre a infância perdida. Lança seu único livro em 1859, intitulado Primaveras. No ano seguinte, morre tuberculoso aqui, em Nova Friburgo, onde vinha se tratar várias vezes da doença, com apenas 21 anos. Seu poema mais conhecido é intitulado Meus 8 anos. Ai, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos dias do despontar da existência. Respira a alma a inocência como perfumes a flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Que auroras, que sol, que vida! Que noites de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. O céu bordado de estrelas, a terra de aromas cheia, as ondas beijando o mar. Ah, dias da minha infância, céu de primavera,
Que doce a vida não era nessa risonha manhã. Em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijos de minha irmã. Livre filho da montanha, eu ia bem satisfeito. Da camisa aberta ao peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas, à roda das cachoeiras, atrás das asas ligeiras das borboletas azuis. Naqueles tempos ditosos, ia colher as pitangas, trepava a tirar as mangas, brincava à beira do mar, rezava as ave-marias, achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar. Ai, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, às sombras das bananeiras, debaixo dos laranjais. Castro Alves nasceu na Bahia em 14 de março de 1847. Mudou-se para o Recife para estudar Direito e lá conheceu a atriz portuguesa Eugênia Câmara, 10 anos mais velha, com quem teve uma vida amorosa. Juntos, eles se mudam para São Paulo e ele reingressa na Faculdade de Direito, onde conhece Rui Barbosa, e juntos eles fundam uma sociedade abolicionista. Castro Alves teve a sua estreia literária no meio de muita efervescência econômica e política no Brasil. Conhecido como poeta dos escravos, ele usou suas poesias para denunciar o sofrimento que passavam os escravizados africanos. Ousado, ele chega a convidar o seu leitor a visitar com ele uma senzala. Em São Paulo, durante uma caçada, ele dispara contra o próprio pé. É levado ao Rio de Janeiro, mas tem o pé amputado. Com a saúde debilitada, a tuberculose volta à tona. No final de 1870, ele publica Espumas Flutuantes. E no ano seguinte, decorrente da doença, morre com apenas 24 anos. Filhos da grande nação, quando ante Deus vos mostrardes, tereis um livro na mão. O livro, esse audaz guerreiro que conquista o mundo inteiro sem nunca ter o Waterloo. Por isso, na impaciência dessa sede de saber, como as aves do deserto, as almas buscam beber. Ó bendito que semeia livros, livros à mão cheia e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Fazei desse rei dos ventos, ginete dos pensamentos, arauto da grande luz. Num poema mortalhado nunca morre uma nação. Como Goethe, moribundo, brada: luz! O novo mundo num brado de Briarel. Luz! Pois no vale e na serra, que se a luz rola na terra,
Deus colhe gênios no céu. Olavo Bilac nasceu no Rio de Janeiro em 16 de dezembro de 1865. Filho de médico, cursou medicina durante 4 anos e também cursou direito, mas não se formou em nenhum desses cursos. Ele se dedicou ao jornalismo, à crônica e à poesia. Fundou com Machado de Assis o Grêmio de Letras e Arte, que mais tarde se transformou na Academia Brasileira de Letras. Estrela maior do parnasianismo, forma com Alberto Oliveira e Raimundo Correia a Tríade Parnasiana, que valoriza a arte pela arte, que é a busca pela forma, e traz de volta o soneto como uma referência clássica. Olavo Bilac esteve envolvido em várias campanhas cívicas e é o autor da letra do Hino da Bandeira. Foi um poeta muito popular e seu funeral, em 1918, arrastou uma multidão no Rio de Janeiro. Cheguei! Chegastes! Vinhas fatigado. E triste, triste, fatigado eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada e a alma de sonhos povoada eu tinha. E paramos de súbito na estrada da vida. Longos anos, presa a minha tua mão. Da vista deslumbrada, eu vi a luz que o seu olhar continha. Hoje segues de novo. Na partida, nem o pranto dos teus olhos me desce, nem te comove a dor da despedida. E eu, solitário, volto a face e tremo, vendo o teu vulto que desaparece na extrema curva do caminho extremo.
Augusto dos Anjos nasceu em 1884 na Paraíba. Se formou em Direito, no Recife. Foi diretor de escola, lecionou português e geografia. Casou-se, teve 2 filhos e morreu com apenas 30 anos, vítima de pneumonia. Publicou seu único livro em 1912, intitulado Eu. Poeta de transição entre o simbolismo e o modernismo, ele trazia características únicas. Ele foi muito mal compreendido e considerado de mau gosto por usar uma linguagem mais coloquial, considerada chula. Mas o que podemos ver é que ele era um gênio, usando metáforas inusitadas e comparações absolutamente improváveis. Então, não existe mau gosto nenhum em Augusto dos Anjos. O que existe é uma imensa compreensão da alma humana. Vês? Ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, essa pantera, foi a tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nessa terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo. Acende o teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga. Escarra essa boca que te beija.